circunstâncias, aceita participar de um leilão ousado. Um milionário paga uma fortuna para ter uma noite com ela, mas o que parecia apenas um encontro de luxo se transforma em algo totalmente inesperado. Porque, naquela noite, ele descobre um segredo que muda tudo entre os dois. Prepare-se, porque essa história vai prender o seu coração do começo ao fim. Não se esqueça de se inscrever no canal, e comente aqui de que estado você está ouvindo essa história. O salão dourado do Gran Palácio Rosário resplandecia sob a luz de candelabros cristalizados que pendiam majestosos do teto ornamentado. Isadora Silva ajustou nervosamente o vestido emprestado da vizinha, sentindo o tecido simples contrastar brutalmente com a opulência que a cercava. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto observava a elite brasiliense circular pelo ambiente com naturalidade que ela jamais possuiria. O murmúrio elegante de vozes refinadas se misturava ao tilintar melódico de taças de cristal, criando uma sinfonia de privilégio que a fazia sentir-se uma intrusa. Aos 22 anos, Isadora nunca imaginara que estaria ali, no mais exclusivo leilão beneficente da capital, preparando-se para algo que desafiava todos os seus princípios. Lote número 15, anunciou o leiloeiro com voz imponente. Um encontro especial com a senhorita Isadora Silva. O coração dela disparou quando centenas de olhares se voltaram em sua direção. Entre a multidão de rostos curiosos, um par de olhos escuros se fixou nela com intensidade perturbadora. Rodrigo Monteiro, o magnata imobiliário de 35 anos conhecido por sua frieza nos negócios, ergueu a plaquinha dourada sem hesitação. R$100.000, declarou sua voz grave, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. O salão se agitou com sussurros de surpresa. Isadora sentiu as pernas bambearem, mas manteve-se ereta, lembrando-se do motivo que a trouxera ali. Sua mãe precisava da cirurgia, e o plano de saúde havia negado a cobertura. Aquela era sua única alternativa para conseguir o dinheiro necessário. 3 horas depois, Isadora se encontrava no banco de couro italiano do Aston Martin de Rodrigo, observando as luzes da cidade desfilarem pela janela. O silêncio entre eles era denso como um véu, carregado de expectativas não verbalizadas e tensões indefiníveis. "Para onde vamos?", perguntou ela finalmente, sua voz soando mais firme do que se sentia por dentro. "Restaurante Le Bernardin", respondeu ele, mantendo os olhos fixos na estrada. "Espero que não seja vegetariana." A ironia na voz dele não passou despercebida. Isadora respirou fundo, lembrando-se de que havia escolhido aquele caminho. "Não sou. Mas também não estou acostumada com restaurantes que exigem reserva com meses de antecedência." Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios masculinos. "Então essa será uma noite de primeiras vezes para você." O restaurante era um universo à parte, com mesas dispostas estrategicamente para garantir privacidade máxima. O maitre os conduziu a um reservado com vista panorâmica para o Lago Paranoá, onde a lua se refletia como prata líquida na superfície calma das águas. Durante o jantar, Rodrigo descobriu aspectos inesperados sobre a jovem à sua frente. Isadora era formada em enfermagem, trabalhava em 3 empregos diferentes e sustentava a mãe diabética sozinha depois que o pai abandonara a família 5 anos antes. Havia uma força silenciosa nela que contrastava com sua aparente fragilidade. "Por que aceitou participar do leilão?", questionou ele, cortando delicadamente o salmão grelhado. "Porque às vezes precisamos fazer escolhas que vão contra tudo aquilo em que acreditamos", respondeu ela, encontrando seus olhos pela primeira vez na noite. "E você? Por que deu o lance?" Rodrigo parou de mastigar. Ninguém jamais havia lhe devolvido uma pergunta com tamanha franqueza. "Curiosidade", mentiu, sabendo que a verdade era muito mais complexa. A revelação aconteceu de forma inesperada, durante a sobremesa. Enquanto conversavam sobre literatura brasileira, Isadora mencionou casualmente que nunca havia tido um relacionamento sério. A frase saiu naturalmente, sem peso dramático, mas Rodrigo parou com a colher a meio caminho da boca. "Nunca?", perguntou, tentando manter o tom casual. "Nunca", confirmou ela, corando levemente.
Sempre estive muito focada no trabalho e cuidando da minha mãe. Não sobrava tempo para essas coisas. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Rodrigo se recostou na cadeira, processando a informação. Aos 35 anos, ele estava acostumado a mulheres experientes, sofisticadas, que conheciam as regras do jogo. Isadora era território completamente inexplorado. Isso muda tudo, murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. Como assim? Perguntou Isadora, percebendo a mudança súbita no comportamento dele. Significa que você é mais corajosa do que eu imaginava, respondeu finalmente, decidindo ser honesto. Ou mais desesperada. A franqueza brutal dele deveria tê-lo ofendido, mas em vez disso, Isadora sentiu uma estranha admiração pela ausência de falsas gentilezas. Um pouco dos dois, talvez, admitiu. Naquela noite, Rodrigo não a tocou além de um beijo casto na face ao deixá-la em casa. Mas algo havia se alterado irreversivelmente entre eles, uma compreensão tácita de que estavam navegando em águas muito mais profundas do que inicialmente imaginaram. As semanas seguintes se desenrolaram como um sonho surreal para Isadora. Rodrigo começou a convidá-la para almoços em restaurantes discretos, longe dos olhares curiosos da alta sociedade brasiliense. Eles se encontravam em pequenos bistros escondidos na asa norte, onde podiam conversar sem interrupções. Durante um passeio pelos jardins do Palácio da Alvorada, numa tarde dourada de outono, Rodrigo compartilhou fragmentos de sua história. Havia herdado o império imobiliário do pai aos 25 anos, após um acidente de trânsito que destroçara sua família. Desde então, construíram uma muralha de frieza ao redor do coração, permitindo que apenas os negócios ocupassem seus pensamentos. Você já se apaixonou? Perguntou Isadora, observando os patos deslizarem graciosamente pelo espelho d'água artificial. Achei que sim, uma vez, respondeu ele, as mãos entrelaçadas nas costas. Mas descobri que ela estava mais interessada na minha conta bancária do que em mim. E como você soube a diferença? A pergunta o pegou desprevenido. Ela me deixou quando passei por uma crise financeira temporária. Descobriu que algumas pessoas só amam o que você possui, não quem você é. Isadora assentiu pensativamente. Minha mãe sempre diz que o amor verdadeiro aparece quando você não tem nada a oferecer além de si mesmo. Eles caminharam em silêncio confortável, o som suave de suas pegadas sobre o cascalho misturando-se ao canto distante dos bem-te-vis. Rodrigo percebeu que, pela primeira vez em anos, não estava pensando em fusões, aquisições ou reuniões do conselho. Sua mente estava completamente ocupada pela jovem ao seu lado. A paz dos encontros secretos foi interrompida quando Helena Vasconcelos, a secretária executiva de Rodrigo e sua confidente há mais de uma década, decidiu intervir. Numa manhã fria de junho, ela entrou no escritório dele carregando tabloides sensacionalistas. Estão começando a falar, anunciou, espalhando os jornais sobre a mesa de mogno. Fotografias de vocês no restaurante La Chaumière, no Jardim Botânico, na Livraria Cultura. Rodrigo examinou as imagens granuladas. Embora discretas, elas contavam uma história clara para quem soubesse interpretar a linguagem corporal, ele estava envolvido emocionalmente. E daí? Perguntou, fingindo indiferença. E daí que seus sócios estão preocupados, replicou Helena com a franqueza que apenas anos de parceria profissional permitiam. A fusão com o Grupo Almeida está em jogo. Eles são conservadores, tradicionais. Uma namorada da periferia pode complicar as negociações. Ela não é da periferia, corrigiu ele com dureza inesperada. Para eles, qualquer pessoa que não frequente o clube do Congresso é da periferia, respondeu Helena, aproximando-se da janela. Você precisa decidir o que é mais importante, essa garota ou o maior negócio da sua carreira. Enquanto isso, Isadora enfrentava suas próprias pressões.
Suas colegas do hospital haviam começado a fazer perguntas incômodas sobre os vestidos novos, os cabelos recém-cortados no salão mais caro da cidade, as unhas sempre impecáveis. A inveja disfarçada de preocupação era uma lâmina que cortava silenciosamente sua paz. Cuidado para não se perder nesse mundo que não é seu, alertou Carla, sua melhor amiga desde a escola de enfermagem. Esses homens ricos têm hobbies diferentes de nós, pessoas comuns. O primeiro conflito sério aconteceu durante um jantar no Clube do Congresso, onde Rodrigo decidiu apresentá-la oficialmente a alguns amigos próximos. Isadora havia se preparado cuidadosamente, usando um vestido que ele comprará para ela, mas nada a preparou para o sutil massacre social que a esperava. As esposas dos empresários a cumprimentaram com sorrisos gelados, fazendo perguntas aparentemente inocentes que eram, na verdade, investigações sobre sua origem social. Onde você estudou? Seus pais são de Brasília mesmo? Que interessante, uma enfermeira, e deve ser gratificante ajudar os menos favorecidos. Rodrigo percebeu o desconforto dela, mas estava preso em conversas sobre negócios que exigiam sua atenção total. Isadora se viu sozinha, navegando em águas traiçoeiras sem um mapa ou bússola. A situação piorou quando Patrícia Almeida, filha do empresário com quem Rodrigo estava negociando a fusão, chegou ao clube. Loira, elegante, educada em universidades europeias, ela representava tudo aquilo que Isadora jamais seria. E pior, ela e Rodrigo haviam namorado no passado. Rodrigo, querido, exclamou Patrícia, beijando-o nas duas faces com familiaridade íntima. Quanto tempo! Papai não para de falar sobre a fusão. Vai ser maravilhoso trabalharmos juntos novamente. O olhar que ela dirigiu a Isadora foi cortante como vidro. E você deve ser a enfermeira, disse, fazendo soar como se fosse uma profissão menor. Que nobre da sua parte dedicar-se aos doentes. Isadora sentiu o sangue gelar nas veias, mas manteve o sorriso. É gratificante, sim. Especialmente quando posso fazer diferença na vida de pessoas que realmente precisam. A resposta continha uma farpa sutil que não passou despercebida a Patrícia, cujo sorriso se tornou ainda mais artificial. Naquela noite, durante o caminho para casa, Isadora permaneceu em silêncio. Quando Rodrigo perguntou se estava tudo bem, ela apenas assentiu, mas ambos sabiam que algo havia se alterado. A descoberta aconteceu por acaso, 3 meses após o primeiro encontro. Isadora havia ido ao escritório de Rodrigo para uma visita surpresa, levando o almoço que ele constantemente esquecia de fazer. A secretária não estava na recepção, então ela decidiu entrar diretamente na sala dele. A porta estava entreaberta, e ela ouviu vozes em discussão acalorada. Instintivamente, parou para escutar. Você precisa terminar com essa garota, dizia a voz de Helena. Os Almeida deixaram claro que consideram sua aventura um problema para a fusão. Patrícia ainda está interessada em você, seria a parceria perfeita. Minha vida pessoal não é assunto deles, respondeu Rodrigo, mas sua voz soava cansada, como se essa conversa já se repetisse há semanas. Não seja ingênuo, replicou Helena. Negócios dessa magnitude envolvem mais do que contratos. Envolvem alianças familiares, sociais. Essa enfermeira pode custar-lhe 200 milhões de reais. Houve uma pausa longa antes de Rodrigo responder. E se ela valer mais do que 200 milhões? Então você é mais sentimental do que eu imaginava, disse Helena com frieza. Mas pense bem, ela ficaria feliz sabendo que custou sua ruína financeira? Isadora recuou silenciosamente, o coração batendo como um tambor de guerra no peito. Desceu as escadas de emergência, saiu do edifício e caminhou pelas ruas de Brasília sem rumo definido, as lágrimas embaçando sua visão. 2 horas depois, quando Rodrigo a telefonou perguntando onde estava, ela disse que havia tido uma emergência no hospital e não conseguiria vê-lo naquele dia. Era a primeira mentira que contava para ele, mas certamente não seria a última.
Nos dias seguintes, Isadora começou a declinar sutilmente os convites de Rodrigo. Estou com muito trabalho no hospital, minha mãe não está se sentindo bem, preciso estudar para uma especialização ou as desculpas se multiplicavam como flores venenosas. Rodrigo percebeu a mudança, mas interpretou como um sinal de que ela estava se cansando do relacionamento. Paradoxalmente, a distância dela o fez perceber o quanto havia se acostumado à presença de Isadora em sua vida. Suas tardes pareciam vazias sem as conversas longas sobre literatura e filosofia, ou suas manhãs careciam do sorriso genuíno dela. Helena observou a melancolia crescente de seu chefe com satisfação discreta. Viu? Era apenas uma fase. Logo você esquecerá essa história toda e poderá se concentrar no que realmente importa. Mas Rodrigo não estava esquecendo. Pelo contrário, a ausência de Isadora ocupava seus pensamentos mais do que sua presença jamais ocupará. Ele se pegava dirigindo pelas ruas onde costumavam caminhar, procurando por ela inconscientemente. Enquanto isso, Isadora voltará à sua rotina anterior, um trabalho no hospital durante o dia, aulas de especialização à noite, cuidados com a mãe nos fins de semana. A cirurgia havia sido um sucesso, graças ao dinheiro do leilão, mas o vazio em seu coração parecia impossível de preencher. Você está diferente, observou sua mãe, Dona Conceição, numa tarde de domingo enquanto assistiam à televisão. Mais triste. Estou bem, mãe, mentiu Isadora, concentrando-se excessivamente no programa de culinária. Filha, eu não criei você para ser mentirosa, replicou a mulher com a sabedoria dos 60 anos. Se esse homem fez você sofrer, ele não merece suas lágrimas. Ele não me fez sofrer, mãe. Eu é que me coloquei numa situação impossível. Nada é impossível quando existe amor verdadeiro, disse Dona Conceição, pegando a mão da filha. A questão é saber se existe amor dos dois lados. A verdade sobre a sabotagem veio à tona da maneira mais improvável. Dr. Eduardo Mendes, médico cardiologista do hospital onde Isadora trabalhava, a procurou numa tarde chuvosa de agosto com uma expressão preocupada. Isadora, preciso lhe contar algo que pode ser importante, disse ele, fechando a porta do pequeno consultório. Recebi uma ligação estranha ontem. Uma mulher se apresentou como secretária de um empresário e me ofereceu dinheiro para convencê-la a deixar Brasília. Disse que você estava causando problemas para o patrão dela. O sangue de Isadora gelou. Como assim? Ela mencionou uma bolsa de estudos em São Paulo, um emprego melhor, apartamento pago. Tudo muito generoso, desde que você partisse imediatamente e cortasse contato com certas pessoas. E o que você respondeu? Que ela havia ligado para a pessoa errada, disse Dr. Eduardo com um sorriso paternal. Mas pensei que você deveria saber. Alguém está muito interessado em removê-la daqui. Isadora passou o resto do dia processando a informação. A descrição da voz feminina correspondia perfeitamente à secretária de Rodrigo. Helena estava movendo peças como num jogo de xadrez, tentando eliminar a ameaça ao que ela representava. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Isadora telefonou para Rodrigo. Podemos conversar amanhã? Perguntou, sua voz soando mais determinada do que se sentia. Claro, respondeu ele imediatamente, o alívio evidente em sua voz. Onde você quiser. Na Ponte JK, às 7 da noite. A Ponte JK estava iluminada por luzes douradas que se refletiam no Lago Paranoá como estrelas caídas na água. Isadora chegou primeiro, apoiando-se no parapeito e observando os carros passarem na distância. Quando viu o Aston Martin se aproximando, seu coração acelerou involuntariamente. Rodrigo desceu do carro com passos rápidos, como se temesse que ela mudasse de ideia e fugisse. Havia emagrecido nas últimas semanas, e sombras escuras sob seus olhos denunciavam noites mal dormidas. Você estava me evitando, disse ele sem rodeios, parando a poucos metros dela. Estava, admitiu Isadora, virando-se para encará-lo. E você sabe por quê? Na verdade, não sei, respondeu ele com honestidade surpreendente.
Achei que você tivesse se cansado, e de mim, de tudo isso. Sua secretária ofereceu dinheiro para eu sair da cidade, disse Isadora diretamente, observando a expressão dele se alterar de confusão para choque, depois para raiva. O quê? Perguntou ele, a voz baixa e perigosa. Isadora contou sobre a ligação para Dr. Eduardo, sobre a oferta de emprego em São Paulo, sobre a condição de cortar contato com certas pessoas. Enquanto falava, vi a mandíbula de Rodrigo se contrair progressivamente. Eu não sabia, disse ele finalmente. Juro por tudo que mais sagrado, eu não sabia. Mas você sabia que ela desaprovava nosso relacionamento, replicou Isadora. Eu ouvi a conversa de vocês naquele dia no seu escritório. Sobre os Almeida, sobre Patrícia, sobre como eu poderia custar 200 milhões de reais. Rodrigo fechou os olhos, compreendendo finalmente o que acontecerá. Por isso você começou a me evitar. Por isso comecei a me questionar se valho toda essa complicação na sua vida, corrigiu ela. Se não seria melhor para todos nós se eu simplesmente desaparecesse. O que aconteceu em seguida surpreendeu ambos. Em vez de tentar convencê-la do contrário com palavras, Rodrigo pegou o telefone e discou um número. Helena, disse ele, mantendo os olhos fixos em Isadora. Estou demitindo você. Efetivo imediatamente. Seus benefícios e indenizações serão depositados amanhã. E Helena? Se você se aproximar da Isadora novamente, de qualquer forma, eu a processarei por assédio. Ele desligou e jogou o aparelho no banco do carro. Pronto. Agora pode me dizer que outras barreiras preciso remover? Isadora estava atônita. Ela trabalha com você há mais de 10 anos. Você não pode demiti-la por minha causa. Ela conspira contra a pessoa que eu amo há meses, replicou ele, a palavra amo saindo naturalmente, sem hesitação. Claro que posso demiti-la. O coração de Isadora parou por um instante. Você disse amo, ponto. Disse, confirmou ele, aproximando-se devagar. E se você parar de fugir de mim tempo suficiente, talvez eu possa explicar exatamente o que isso significa. E a fusão? Os 200 milhões? Que se dane a fusão, disse ele com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Eu construí uma fortuna uma vez, posso construir outra. Mas não posso construir outra você. Isadora sentiu as lágrimas brotarem, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Isso é loucura, Rodrigo. Somos de mundos completamente diferentes. Eram, corrigiu ele, estendendo a mão. Mas nos últimos meses, você mudou o meu mundo. E eu espero ter mudado o seu também. Ela olhou para a mão estendida, depois para o rosto do homem que havia se tornado o centro de seus pensamentos. Lentamente, entrelaçou seus dedos nos dele. 3 semanas depois, o baile beneficente anual do Hospital Sara chegou como um teste final para o relacionamento. Isadora havia sido convidada a comparecer como representante da equipe de enfermagem, e Rodrigo, naturalmente, estava na lista de maiores doadores. Desta vez, ela não usou um vestido emprestado. Rodrigo havia insistido em levá-la a uma boutique francesa, onde escolheram juntos um vestido azul marinho que realçava seus olhos castanhos e valorizava sua silhueta natural. Não era o mais caro da loja, nem o mais chamativo, mas era perfeito para ela. Quando entraram no salão de braços dados, as conversas diminuíram gradativamente até se tornarem sussurros. Desta vez, porém, Isadora não se encolheu. Manteve a cabeça erguida, o sorriso sereno, caminhando ao lado de Rodrigo como se pertencesse àquele lugar. Patrícia Almeida estava presente, acompanhada por um jovem empresário de São Paulo. Quando cumprimentou Rodrigo, sua cordialidade forçada não conseguiu esconder o amargor da derrota. Soube que a fusão foi cancelada,
comentou ela com falsa naturalidade. Adiada, corrigiu Rodrigo. Decidimos que não éramos parceiros compatíveis, afinal. Durante o jantar, Isadora conversou com naturalidade sobre suas experiências no hospital, seus projetos de especialização, suas opiniões sobre as necessidades do sistema de saúde brasileiro. Suas palavras eram inteligentes, suas perguntas pertinentes, sua presença magnética. Dr. Eduardo, que estava na mesa ao lado, comentou com a esposa: "Aquela jovem vai longe. Tem substância." O momento culminante da noite chegou quando o apresentador anunciou que Rodrigo faria uma doação especial. Em vez de simplesmente entregar um cheque, ele subiu ao palco e pediu o microfone. "Minha doação este ano tem uma condição especial", disse ele, sua voz ecoando pelo salão silencioso. "Quero criar um fundo de estudos para profissionais de enfermagem que desejem se especializar, mas não têm recursos financeiros. E quero que esse fundo seja administrado pela pessoa que me ensinou que o verdadeiro valor de alguém não se mede pela conta bancária, mas pela capacidade de fazer diferença na vida dos outros." Ele estendeu a mão na direção de Isadora. "Você aceita, enfermeira Silva?" O outono chegou a Brasília pintando as árvores com tons dourados que refletiam a nova fase da vida de Isadora e Rodrigo. O Fundo de Estudos para Enfermeiros se tornará realidade, com Isadora dividindo seu tempo entre o hospital e a coordenação do programa. Era um trabalho que combinava perfeitamente sua paixão pela enfermagem com sua recém-descoberta habilidade para a administração. Rodrigo havia reestruturado seus negócios, focando em projetos de habitação popular e hospitais públicos. Era menos lucrativo que o mercado de luxo, mas infinitamente mais gratificante. Suas reuniões agora incluíam arquitetos especializados em acessibilidade e engenheiros comprometidos com sustentabilidade. "Você mudou", observou Marcos Silveira, seu sócio mais antigo, durante uma reunião sobre um novo projeto habitacional. "Está mais humano." "Talvez eu sempre tenha sido humano", respondeu Rodrigo, consultando os relatórios de impacto social. "Só precisava de alguém para me lembrar disso." A relação entre eles havia amadurecido naturalmente. As diferenças sociais que antes pareciam intransponíveis se tornaram complementaridades interessantes. Rodrigo aprenderá a valorizar a simplicidade e Isadora descobrira que poderia navegar em qualquer ambiente sem perder sua essência. Dona Conceição, cuja saúde melhorará significativamente após a cirurgia, recebeu Rodrigo em casa com a naturalidade de uma mãe adotiva. "Ele é bom para você, filha", disse uma noite, observando-os conversarem sobre livros na varanda. "E você é boa para ele. É assim que tem que ser." As antigas pressões sociais não desapareceram completamente, mas perderam o poder de intimidar. Quando alguém fazia comentários maldosos sobre a origem de Isadora, Rodrigo respondia com dados sobre suas realizações profissionais. Quando questionavam a sanidade dele por o desperdiçar oportunidades de negócios luxuosos, ele mostrava os relatórios de impacto social de seus novos empreendimentos. Helena foi substituída por um jovem administrador recém-formado, filho de uma família humilde que havia estudado com bolsa de estudos. A mensagem era clara, de meritocracia real, não nepotismo disfarçado. Um ano após o leilão que mudará suas vidas, Isadora e Rodrigo se encontravam novamente na Ponte JK. Desta vez, porém, não havia tensão no ar e apenas a serenidade de duas pessoas que haviam encontrado seu lugar no mundo e um no outro. O Festival Cultural de Brasília estava acontecendo na Orla do Lago, com barracas de comida típica, apresentações musicais e exposições de arte local. Era exatamente o tipo de evento que Rodrigo jamais frequentara antes de conhecer Isadora, e que ela jamais teria coragem de convidar alguém para acompanhá-la. "Sabe o que mais me impressiona em toda essa história?", perguntou Isadora, saboreando uma pamonha enquanto observava um grupo de forró se apresentar no palco improvisado. "O quê?", perguntou Rodrigo, tentando comer um pastel sem se lambuzar. "Que no final, não foi você quem me tirou da minha vida simples nem eu quem te mostrei um mundo diferente", disse ela pensativamente.
Nós construímos um mundo novo, que não existia antes de nos conhecermos. Rodrigo parou de comer e a olhou com admiração renovada. É exatamente isso, concordou. Criamos algo que não é nem seu mundo nem meu mundo. É nosso mundo. Uma criança correu entre eles perseguindo uma pipa colorida, fazendo-os rir. O som da música, o cheiro da comida, as luzes festivas que começavam a se acender com o entardecer, tudo isso compunha um quadro de felicidade genuína que nenhum dinheiro poderia comprar. Você se arrepende? Perguntou Isadora subitamente. De ter mudado tanto sua vida por minha causa. Minha vida não mudou por sua causa, corrigiu Rodrigo, pegando sua mão. Minha vida mudou porque eu escolhi mudar. Você só me deu coragem para fazer escolhas que eu já queria fazer há muito tempo, mas não sabia como. Eles caminharam de volta para o carro em silêncio confortável, as mãos entrelaçadas, os corações em paz. O leilão havia sido apenas o catalisador, o que realmente os unira foi a disposição mútua de crescer, de se transformar, de construir algo maior do que eles mesmos. Enquanto dirigiam pelas ruas iluminadas de Brasília, Isadora refletiu sobre como a vida podia surpreender. Há um ano, ela era uma enfermeira anônima lutando para pagar as contas da mãe. Agora, era coordenadora de um programa social, namorada de um dos empresários mais respeitados da capital, e principalmente, uma mulher que havia descoberto sua própria força. Rodrigo, por sua vez, percebeu que havia passado a vida inteira construindo muros contra a vulnerabilidade, contra a crítica, contra qualquer coisa que ameaçasse seu controle absoluto. Isadora lhe ensinara que alguns muros precisam ser derrubados para que pontes possam ser construídas. Para onde agora? Perguntou ela quando pararam no semáforo. Para casa, respondeu ele, sorrindo. Nossa casa. 3 meses antes, eles haviam decidido morar juntos numa casa simples mais confortável no Lago Sul, longe do luxo ostensivo dos apartamentos de cobertura, mas também distante da precariedade que Isadora conhecera na infância. Era um meio-termo perfeito, de elegante sem ser pretensioso, amplo sem ser exagerado, acolhedor sem ser simples demais. A casa tinha um jardim onde Dona Conceição cultivava suas plantas medicinais, uma biblioteca onde Rodrigo e Isadora passavam as tardes de domingo lendo juntos, e uma varanda com vista para o lago onde recebiam amigos para churrascos despretensiosos. Quando chegaram, encontraram Dona Conceição na cozinha preparando brigadeiros para uma festa de aniversário no hospital no dia seguinte. Ela havia se tornado a mãe que Rodrigo nunca tivera de verdade, oferecendo o carinho incondicional que ele jamais experimentara. Como foi o festival? Perguntou ela, sem levantar os olhos dos doces. Perfeito, responderam em uníssono, trocando olhares cúmplices. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Rodrigo segurou o rosto de Isadora entre as mãos e a beijou com ternura infinita. Obrigado, disse ele simplesmente. Por quê? Perguntou ela, confusa. Por ter me ensinado que o amor verdadeiro não é sobre possuir alguém, mas sobre crescer junto com essa pessoa, respondeu ele. Por ter me mostrado que coragem não é não ter medo, mas fazer a coisa certa mesmo tendo medo. Isadora sorriu, tocando o rosto dele com delicadeza. Obrigada a você por ter me ensinado que merecemos amor independentemente de onde viemos ou quanto temos. Por ter me mostrado que posso ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Eles se abraçaram em silêncio, 2 corações que haviam aprendido a bater no mesmo ritmo, 2 vidas que haviam se entrelaçado de forma irreversível. Lá fora, Brasília dormia sob o manto estrelado do cerrado. As luzes da cidade piscavam como vagalumes gigantes, cada uma representando uma história, um sonho, uma possibilidade. E numa casa simples às margens do lago, 2 pessoas que o destino havia unido de forma inesperada descobriam que o amor verdadeiro não acontece quando 2 metades se completam, mas quando 2 pessoas inteiras decidem construir algo novo juntas. O leilão havia durado apenas algumas horas, mas seus efeitos durariam para sempre. Não porque o dinheiro tivesse mudado suas vidas, mas porque a coragem de se arriscar, de confiar, de amar havia transformado 2 estranhos em almas gêmeas.
Anos depois, quando contassem sua história para os filhos, eles diriam que o amor não chegou como um raio que ilumina o céu, mas como o nascer do sol, devagar, gradualmente, aquecendo tudo ao seu redor até transformar a paisagem inteira. E assim, numa noite de setembro, dois corações encontraram seu lar um no outro, provando que às vezes os contos de fadas começam nos lugares mais improváveis e se tornam realidade através da coragem de acreditar que todos merecem um final feliz.